primeira dificuldade de um empresário é abrir a empresa, vender seu produto, fazer o dinheiro entrar, fazer os clientes chegarem. Quando isso acontece, nós nos deparamos com um novo desafio, que é contratar a pessoa certa para nos ajudar a cuidar da nossa empresa, a cuidar dos nossos clientes. E eu, nos últimos anos, tenho trabalhado para empresas, ajudando a empresa a contratar as pessoas. E eu errei muito. Então eu tenho um PhD em má contratação. E eu posso te dizer com certeza que eu descobri três técnicas infalíveis, e desde que eu comecei a implementar essas técnicas, eu nunca mais contratei a pessoa errada. E hoje eu quero te ensinar quais são essas técnicas. A primeira técnica que eu uso para eu contratar a pessoa certa é fazer toda a avaliação técnica antes da entrevista. O que isso quer dizer? Quando eu comecei a contratar pessoas, há muitos anos atrás, eu tinha uma teoria, né? Que é aquela teoria que a gente aprende na escola, né? Quando eu estava na faculdade, a gente faz uma classe sobre RH, recursos humanos, e a gente aprende que a gente tem que fazer aquelas perguntas técnicas, aquela coisa bonitinha. Eu fazia isso, só que a realidade a minha entrevista mais era um questionário técnico, né, da capacitação das pessoas, do que um diálogo para descobrir quem a pessoa era. Então, nunca faça uma entrevista com uma pessoa que não tem a capacidade técnica. Fernanda, como que eu vou descobrir isso? Pelo currículo, pelo e-mail que ela te mandou, pela apresentação que ela fez, ou aplicação que fez, de qualquer forma que você recebe aplicações para o seu emprego, pela referência. Alguém mandou essa pessoa porque já trabalhou com ele. Então, antes da pessoa entrar, antes de você falar com a pessoa, olhe a capacitação técnica antes de você chamar a pessoa para entrevista, porque entrevistas consomem muito tempo. Então, como empresário, se tem uma coisa que você não tem, é tempo. Então, se eu recebi 10 currículos e 3 é muito mal organizado, mal digitado, eu nem termino de ver a qualificação da pessoa. Aí, com esses 7 que ficaram, eu vou ver o quê? Essa pessoa já trabalhou nessa área? Como que essa pessoa se apresenta? Qual o tipo de cursos que essa pessoa fez e quanto tempo de trabalho ela teve em cada empresa no passado. Muito importante. Passei dessa fase, vou para a dica número 2. A pessoa já tem a qualificação técnica, tem uma história de trabalho legal, agora eu vou fazer a minha pré-entrevista. É muito importante isso. Se eu descobrir que a pessoa pode fazer o trabalho, agora eu quero saber se esse trabalho vai ser o trabalho que a pessoa quer. Gente, isso é importante. Por quê? Porque muitas pessoas fazem toda essas perguntas da pré-entrevista no dia da entrevista. Aí você desperdiça tempo, marcando, recebendo a pessoa, só para olhar para a cara dela e falar assim, não dá, porque eu não posso suprir essa necessidade que você tem, e você não pode suprir a necessidade que eu tenho. Então eu gosto de telefonar. Numa ligação muito rápida, de 5 a 10 minutos, eu faço as seguintes perguntas. Oi, tudo bem? Gostei do seu currículo, quero trazer você para uma entrevista, mas eu tenho algumas perguntas para você. Você consegue trabalhar o horário que eu preciso? Muito importante, tem gente que manda o currículo, mas tem restrição com filho, ou não pode cumprir o horário que você precisa. Qual é a média de salário que você procura? Isso é importante, você não precisa fazer a negociação do salário, mas pede uma média. Porque, tipo assim, se a pessoa falar, quero ganhar de 1 a 2 milhões, e você não tem como pagar isso agora, não traz a pessoa. Agora, se a pessoa der uma média, por exemplo, eu posso pagar para esse trabalho, vamos colocar que você pode pagar R$500 ou $500 por semana. E a pessoa fala, olha, eu quero ganhar uma média de 350 a 700 dólares ou reais por semana. Aí você já sabe, tá na minha média, vou trazer a pessoa para entrevista. E outra coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô telefonando para a pessoa para pré-entrevista, ver como que a pessoa atende o telefone. Isso é muito importante. Eu já liguei para pessoas que tinham toda a qualificação técnica do currículo, mas ela atendeu o telefone assim, alô! Tipo, eu pensei, essa é a pessoa que vai cuidar do meu cliente. Então, depois que ela descobriu que era eu ligando para a entrevista, ela já mudou o tom. Oi, tudo bem? Mas assim, aquela espontaneidade de atender a ligação, aquilo fala mais que 1000 palavras. Então eu já sei, pela forma que a pessoa atendeu o telefone, que provavelmente ela não é a pessoa certa para a vaga que eu tenho.
A segunda coisa é a forma como a pessoa se comunica. Por telefone você tem uma noção maior se a pessoa se comunica bem, se a pessoa é uma pessoa educada. Então ali naqueles 5 a 10 minutos eu já recebo assim muitas pistas do tipo de pessoa que aquela pessoa é. Então tem gente que na pré-entrevista eu já elimino da minha seleção de candidatos. Passei pela pré-entrevista, a pessoa atendeu o telefone, é legal, é uma pessoa bacana, pode suprir as suas necessidades e você pode suprir as necessidades da pessoa. Chegou o dia da entrevista. E o dia da entrevista é tipo assim, se a pessoa tá vindo fazer uma entrevista comigo, é porque tipo assim, eu já quase contratei. Eu só tô trazendo pra entrevista para poder colocar a cereja no bolo. Mas eu quero falar com você sobre essa cereja, porque é um segredinho que eu descobri, que muita gente acha besteira, muita gente acha que não faz diferença, mas gente, é um divisor de águas. Quando eu comecei a contratar, eu fazia... quando eu comecei a usar essas dicas, eu sempre usava a dica 1 e a 2. A 3 eu fui descobrir depois. E era assim, nossa, que pessoa legal, conversa legal. Aí eu trazia a pessoa para entrevista. A pessoa sentava na minha frente e tipo assim, no dia da entrevista não era mais o dia de eu perguntar se ela pode fazer o trabalho. Claro que a gente falava um pouco sobre o que era o trabalho, mas aquele dia era o dia para eu ver quem a pessoa era. O que é ver quem a pessoa é, Fernanda? É você tirar um pouco o olhar da aparência da pessoa e falar, agora eu vou ter que confiar a minha empresa, os meus clientes, o meu neném, né? Porque a nossa empresa é tipo o baby da pessoa, a pessoa foi lá, trabalhou e ralou, eu vou ter que confiar nessa pessoa. Eu preciso ter pelo menos uma ideia do coração dessa pessoa. Nós, seres humanos, amamos a aparência. Nossa, veio com uma roupa bonita, fala bem. Mas, gente, as aparências enganam. Então, como que a gente vê o coração das pessoas, Fernando? Simples. A gente tem que prestar atenção no que Deus está falando com a gente. Nossa, como assim? Prestar atenção no que Deus está falando com a gente na entrevista? Exatamente isso. Eu não sei o nome que você dá, mas todo ser humano tem uma intuição, um discernimento de espírito, que você sentou com a pessoa, ela tem tudo de bom, mas lá dentro, você sente assim, não desce. Lá dentro você sente assim, essa pessoa tem tudo de bom, mas não desce. Assim, você sente um desconforto de estar com a pessoa, você sente que tem alguma coisa que a pessoa não tá te falando. Então a dica número 3 é, escute o que a pessoa não está falando. As pessoas falam, é um pouco de linguagem corporal, porque a linguagem corporal sempre vai te falar a verdade, de você ver a postura da pessoa, mas é mais aquela coisa espiritual mesmo. Você sente algo que você não consegue explicar, que fala assim, não sei porquê, mas eu não confio nessa pessoa. Não ignore esses sinais e não contrate uma pessoa se você sentir isso. Ai, Fernanda, mas como assim? Eu não vou contratar uma pessoa por causa de uma intuição? Exatamente. Por que eu tô falando isso? Porque eu já contratei várias pessoas, mesmo tendo essa intuição, e eu quebrei a cara com todas. Até o dia que eu tive uma experiência que eu vou contar pra vocês. Eu tava lá na empresa que eu tava trabalhando e eu administrava essa empresa e eu tinha um assistente. E eu e o meu assistente, a gente tinha acabado de entrevistar uma menina perfeita, tecnicamente perfeita, telefone perfeita. Gente, só que quando nós sentamos para conversar com ela, eu tive a sensação que ela queria me matar. Eu sei que pode ser engraçado, mas é sério. Eu pensei assim, velho, essa mulher, ela vai pular no meu pescoço. Eu pensei desse jeito, foi o pensamento que eu tive, Fernanda. Só que ela falava tudo bonito, ela tinha todas as coisas certas. Só que foi uma coisa tão forte que eu falei, nossa, eu vou comentar com o meu assistente. Aí a gente já tinha feito a oferta de trabalho para ela, já tinha combinado o preço, tudo. O único estágio final eram os antecedentes criminais, que eu sempre recomendo, façam antecedentes criminais, o background check para as pessoas que você vai contratar. Quando nós falamos para ela, vamos fazer o antecedente criminal, mas você já está contratado. Eu e o meu assistente, a gente passou alguns dias, a gente já tinha acabado, o dia já tinha terminado, e eu estava conversando com ele, eu falei assim, El, o nome dele era El,
eu não sei o que você sentiu quando a gente estava entrevistando essa menina, mas eu senti uma coisa engraçada. Me fala o que você sentiu primeiro. Aí ele olhou pra mim, gente, abriu o olho e falou, Fernanda, sabe o que eu senti? Eu senti que ela queria me matar. Aí eu olhei pra ele e falei assim, para tudo, eu também senti a mesma coisa. Aí a gente se olhou e falou assim, e agora? A gente contratou uma pessoa com esse mesmo sentimento, isso não pode ser uma coincidência. Aí eu falei, eu não acho que isso foi coincidência. Eu acho que isso foi um insight de Deus, um discernimento de espírito. Mas agora a gente já contratou ela. Então, a gente vai depender de Deus nos ajudar, nos livrar dessa pessoa, porque ela não é a pessoa certa. Não sei o que ela fez, mas ela não é a pessoa certa. Mas vamos entregar para Deus. Gente, sério, você pode conversar com o meu assistente, não é mentira. Quando a gente terminou de falar, a pessoa ligou no telefone. E aí eu atendi, aí ela falou assim, Fernanda, eu tô te ligando porque eu já peguei a vaga, eu sei que tá tudo certo, mas você me disse que você vai fazer um antecedente criminal. Então, eu queria conversar com você sobre alguns crimes que eu já cometi. Gente, tipo assim, eu gelei todinho, falei, poxa, é isso. Aí, como ela me contou os crimes, óbvio que nós não contratamos ela, falamos com ela que a gente ia ver certinho e esperar um antecedente criminal. Só que quando o antecedente criminal chegou, limpinho, porque ela tinha cometido crimes num lugar que não era rastreável pelo o antecedente criminal que a gente fez. Se ela não tivesse ligado, a gente ia contratar ela. Então, o que eu aprendi com essa experiência? Eu aprendi que nós somos corpo, alma e espírito e que pra gente poder cuidar da nossa empresa, pra gente poder se relacionar com as pessoas, nós temos que ouvir as pessoas com a nossa alma, ver o que a pessoa tá falando com o nosso entendimento, mas nós não podemos ignorar a parte espiritual. Nossa, Fernanda, então você tá falando que tem gente que a gente não pode tá perto por causa disso? Não, eu não tô dizendo isso. Não é que todas as pessoas que você vai ter essa intuição, esse discernimento para não contratar é uma péssima pessoa, é um criminoso, como foi esse caso. Pode ser que a pessoa não tenha cometido crime ou algo assim, mas não é a pessoa certa para o seu emprego. Por exemplo, uma vez eu contratei uma menina que eu tive... Na verdade, eu não contratei essa menina, ela já tinha sido contratada quando eu entrei na empresa. E, gente, ótima pessoa, mas assim, ela não ia, entendeu? Ficava horas no telefone com os clientes, tipo, e a linha tocando. Aí eu chamei ela no escritório e falei assim, fulana, fala pra mim, o que tá acontecendo? Aí ela olhou bem no meu olho e falou assim, Fernanda, posso te falar a verdade? Eu amo antropologia, eu nasci pra ser antropóloga, eu não gosto desse trabalho. Aí eu falei com ela assim, então vamos fazer o seguinte, vai correr atrás do seu sonho, vai embora. Aí ela me deu um abraço e foi embora. Então por que isso aconteceu? Porque provavelmente essa pessoa sentou para entrevista e tinham esses sinais, esse discernimento, mas a pessoa que estava lá não leu, não ouviu essa voz, que eu acredito ser a voz de Deus mesmo falando. Não é a pessoa certa. Então, gente, aplique essas dicas para você contratar a pessoa certa. Por que eu falo isso? Porque uma equipe bem formada é tudo de bom. Você não vai conseguir encontrar a pessoa perfeita. Por isso que esse vídeo não é como encontrar a pessoa perfeita, mas é como encontrar a pessoa certa. A pessoa certa vai ter defeitos. Ela vai ter defeitos, mas ela vai ser a pessoa certa que você pode trabalhar com ela, que você pode crescer junto com ela. Então, se você aplicar essas dicas, eu tenho certeza que você vai ter um time e uma equipe muito boa. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado e um beijo, até a próxima!